Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa semana para você, debaixo da graça, da proteção do nosso maravilhoso Deus. Acima de todas as adversidades, nós temos um Deus que é soberano e que tem um cuidado sobre os seus fiéis em todo o tempo. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração sobre a vida de José. Uma rápida palavra, uma rápida meditação sobre exemplos da vida de José, para nós deixarmos para trás as adversidades que nós enfrentamos todos os dias, semanas e anos da nossa vida. Nós vimos, a maioria de nós vimos diante de nós adversidades que nós temos que vencer. E nós vamos tirar alguns exemplos sobre a vida de José. Fique conosco após a introdução. Eu tenho uma palavra ao seu coração. Louvado seja Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 22 ao 26, José, pois, habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José aos seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. A história de José é um tanto interessante. Um rápido resumo. José vai nascer numa família grande, de muitos irmãos. José era filho de Raquel, enquanto seus irmãos eram filhos de outra mulher. E como Jacó amava Raquel, tinha espontaneamente um carinho maior por José. E após um presente, os irmãos vão se revoltar contra o menino, vão vendê-lo como escravo a uma campanha de ismaelita que passava na região, e José vai parar no Egito como escravo e depois é escolhido por Potifar, uma pessoa influente no Egito, para ser servo da sua casa. A Bíblia vai dizer que José, aonde ele colocava a planta do seu pé, Deus era com ele. E após algum tempo na casa de Potifar, e a esposa de Potifar aprontar para José, José vai parar numa prisão, e lá na prisão Deus também era com ele. Ele é arrancado da prisão num tempo determinado, depois que Deus dá um sonho ao faraó, e o único que tem a interpretação é José. Resultado, Faraó vai escolher José como governador do Egito pelo seu discernimento, pela sua sabedoria. E em todo esse percalço, essa trajetória de vida, os percalços aconteceram na vida de José. E não poucos, muitos. José é um dos personagens mais conhecidos da palavra de Deus e mais inspirador também, revelado por ela. Ele é uma inspiração de como enfrentar e vencer as adversidades dessa vida. José foi um vencedor, foi um grande vencedor, porque soube romper com os sentimentos que poderiam roubar a sua alegria e levá-lo à amargura e também destruição. E como então José conseguiu superar tamanha adversidade, as provas com o irmão, a prova na prisão, na casa de Potifar, o que nós podemos aprender por meio da sua vida, da vida de José, é que há uma esperança para aqueles que, assim como José,
estão sofrendo a dor de traição, de indiferença, do desprezo, da injustiça, mas que continuam a confiar no Deus maravilhoso. E para superar e vencer as adversidades, deixar essas adversidades para trás, José, ele nos ensina a conviver com as indiferenças sem perder a fé. Nós vivemos num mundo de muita indiferença, muita corrupção, muita traição. A Bíblia vai dizer que sonhou José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso os aborreciam ainda mais. E disse: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levanta e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Gênesis capítulo 37, do 5 ao 10. Gênesis 39, verso 2 e também o 21 vai dizer: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Aonde José ia, aonde José estava, seja servo, seja escravo, ou seja livre, ele tinha a presença de Deus na sua vida. Agostinho, ele vai afirmar que fé é acreditar naquilo que nós não vemos. E a recompensa da fé é ver aquilo que nós acreditamos. Você entendeu? Fé é acreditar naquilo que nós não vimos, como diz Hebreus 11, e a recompensa da fé, o resultado da fé, é ver aquilo que nós acreditamos. Fé é sinônimo de receber de Deus aquilo que você precisa. José pôde viver uma realização dos sonhos de Deus para a sua vida, porque não desistiu nos dias da adversidade, nos dias de angústia, e aprendeu a conviver com as indiferenças sem perder a fé. Meu irmão, minha irmã, confie no Senhor, espere nele, porque é dele que virá o socorro. Mardoqueu vai dizer para Esther: poderá vir de outro lugar o socorro para nós? Porque ele sabia que o socorro viria somente do Senhor. José ainda nos ensina, em segundo lugar, que para nós deixarmos as adversidades para trás, vencermos essas adversidades, nós temos que lidar com a traição sem perder a doçura. Tem gente que quer tratar na mesma altura, no mesmo modo, traição com traição, mal com mal, e Jesus vai na contramão disso, nos ensinando. Quando pergunto para Jesus o que ele faria se desse um tapa no rosto dele, ele vai dizer que viraria o outro lado do rosto para que recebesse um outro tapa lá. E ele vai nos ensinar lições. E a vida de José também. Foi vendido como um animal pelos seus próprios irmãos. A Bíblia diz em Gênesis 37, 28, passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Engraçado, irmãos, é que os irmãos de José brigaram com José por causa de uma roupa que ele ganhou. Uma simples roupa, na época uma roupa especial, mas dá a entender que nenhum dos irmãos de José usou a roupa que José ganhou. Isso eu tenho um resumo para a minha vida, que aquilo que Deus tem para mim é para mim. Aquilo que Deus tem para você é para você e ponto final. Ninguém vai conseguir arrancar de você as bênçãos que Deus tem para a tua vida.
confie no Senhor. José foi caluniado pela mulher de Potifar. A Bíblia diz, Gênesis 39, versos 13 e 14, e aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e lhe falou-lhe, dizendo, vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, e entrou até mim para deitar-me comigo, e eu gritei com grande voz. Ou seja, pura traição. José também não foi ajudado pelo copeiro no tempo certo. Aliás, no tempo de Deus, estava no tempo de Deus certinho. Mas a Bíblia vai dizer que o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Capítulo 40, verso 23. Lá na presença do rei, ele vai dizer, olha, dos meus pecados me lembro eu, tem um jovem na prisão. Coisa que ele já deveria ter lembrado antes. José conviveu com tudo isso e mesmo assim continuou sendo amável com as pessoas. A Bíblia vai dizer em Gênesis 45, verso 1 a 3, então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele e clamou, fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Então, a situação de José, o tempo, para aquele que tem amargura de coração, o tempo vai construindo feridas mais profundas ainda. E José foi na contramão da psicologia moderna. José, ele vai curar as suas feridas porque ele confia que Deus está no controle de todas as coisas. E em penúltimo lugar, José nos ensina que para nós vencermos as adversidades e deixarmos esses percalços para trás, nós devemos enfrentar esses percalços, essas adversidades, sem perder a capacidade de recomeçar. A Bíblia vai fazer menção que o fiel a Deus, o crente, ele procura renovo no Senhor. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A bondade, a benignidade, a fidelidade, o amor de Deus sempre está sobre nós. Aonde ele chegava, aonde José chegava, em pouco tempo ele influenciava o ambiente. José acreditava que acrescentar alegria, organização, bom serviço, espiritualidade, ia fazer bem ao ambiente. E até mesmo o faraó conseguiu perceber o valor de José. Gênesis 41, verso 40 a 43, a Bíblia vai dizer, tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais a Faraó a José, veis aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço e o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele, ajoelhai, assim pois sobre toda a terra do Egito. Apesar de todos os fatos ocorridos com ele, José demonstrou ser um homem feliz. Talvez por isso ele tenha encontrado a prosperidade no próprio lugar de sofrimento. A capacidade de recomeçar, apesar das circunstâncias, é uma marca de grandes vencedores. O maior pensamento que passa na cabeça de muitas pessoas é que quando vem a dificuldade, para que melhore, para que mude, tem que haver mudança de lugar. E eu aprendi com um pastor que eu trabalhei muitos anos, que não importa onde você vá, os seus problemas vão junto com você. Resultado, você tem que enfrentar as suas dificuldades, os seus problemas, no lugar aonde Deus te colocou.
É ali que Deus vai te abençoar, é ali que Deus vai prosperar a sua vida e te levantar do mesmo jeito que você talvez foi abatido. Que Deus abençoe a sua vida. E José ainda termina nos ensinando que para nós deixarmos as adversidades para trás, nós devemos compreender sempre, nunca esquecer disso, que Deus dirige a nossa história, Deus dirige a nossa vida. A Bíblia vai dizer, vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram, porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que nós fizemos a ele. Portanto, enviaram a José dizendo, teu pai mandou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque lhe fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoe a transgressão dos servos de Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse, não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus tornou esse mal em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar a vida de um grande povo. José, ele conseguia ver além dos fatos. E é o que Deus quer de cada um de nós. Que a gente use a nossa visão espiritual para ver além dos acontecimentos da nossa vida. Por ter a convicção de que Deus estava conduzindo, levando a sua história, mais uma vez ele vai retribuir o mal com o bem, dizendo aos seus irmãos, agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos, assim os consolou e falou segundo o coração deles. Gênesis capítulo 50, o versículo 21. Com isso, nós aprendemos que ao invés de reclamar dos fatos que fazem parte da história da nossa vida, experimentemos buscar a Deus a resposta para cada circunstância. Deus esteve, Deus está e Deus sempre estará no controle. Deus nunca vai perder o controle. Concluindo o seu coração nesse dia, para deixar as adversidades para trás, para vencer os percalços da vida, conviva com as indiferenças sem perder a fé. Confie no Senhor. Lide com traições, com problemáticas sem perder a doçura. Enfrente essas dificuldades, essas adversidades sem perder a capacidade de recomeçar. Renove-se na vida espiritual, renove-se diante de Deus e compreenda que Deus dirige sempre a sua vida. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle e Deus há de batalhar por aquilo que você buscar na presença dele. Que Deus nos abençoe, uma boa semana, na presença de Deus, que o amor, a bondade, a misericórdia de Deus, a benignidade dele, a longanimidade esteja sobre a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus.